Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Vamos comentar aí, pessoal, vocês viram a notícia aí que o Gabigol, quer dizer, que o Corinthians recuou na tratativa do Gabigol, né? É, enfim, a notícia já é meio que velha, né? Se você for ver, brotou aí na última noite, consegui fazer o vídeo só agora, né? Mas, enfim, né? Queria trocar uma ideia sobre isso, né? Se é uma coisa positiva, se é uma coisa negativa, né? Bom, pra quem tá vendo aqui os vídeos no canal, né? Vocês viram que eu desde o início já achava muito complexa essa tratativa, né? Não é nem pelo Corinthians, que o Corinthians tá devendo, não é nem por isso, mas o molde do que o Corinthians queria fazer já de início me parecia complicado, né? O Gabriel tem contrato até o final de 2024. Então o Corinthians, para obter o Gabriel, teria que quebrar a multa. A gente sabe a postura desse atual Flamengo no mercado, né? Então o Corinthians teria que desembolsar uma boa grana. Uma grana que o Corinthians parece que não tem para transferências. Eu acho que para a questão do contrato, é meio que ilimitado. O valor que o Corinthians tem uma folha salarial bem grande, né? Mas para transferências vem sendo difícil, né? E até foi meio surpreendente para mim, pelo menos, ver o Corinthians comprando alguns jogadores nessa janela, né? Como o Ranieri, que comprou junto ao Cuiabá, né? Comprou também o Garro lá do Tadieres, né? Enfim, ainda não caiu o Pix lá, mas logo ele se reapresenta aí. O próprio Félix Torres aí, que falta mais uma grana aí para ele vir pro Corinthians, né? Segundo as notícias, né? Então, mesmo com essa movimentação do Corinthians, me parecia meio que inviável a vinda do Gabigol pro Corinthians, né? O que eu achava esquisito, que eu nunca tinha visto, pelo menos no Corinthians, era a postura do nosso atual presidente, né, o Augusto de Mello, na negociação, né? Falando do interesse, falando que estava negociando, eu falei, pô, então não é coisa da imprensa, né? Realmente está acontecendo, né? Ele disse até na entrevista lá de posse dele no Corinthians, de que ele daria um deadline aí para poder fazer essa operação, né? Caso até o meio da próxima semana não fosse para frente, ele iria para cima de outros jogadores aí para ser o atacante do Corinthians, né? Enfim, foi até mais rápido do que isso, essa negativa aí do Corinthians, essa descartada do nome do Gabriel. A imprensa carioca tá repercutindo como se nunca tivesse sido possível, como se o Corinthians nunca tivesse mandado uma proposta. Eu acho que o Corinthians tentou chegar ali no Flamengo e no Gabriel, né, para ver quais seriam os moldes. Acho que o Flamengo nunca falou o que seria, mas estava disposto a conversar. A gente entende também que o Gabriel Barbosa é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, tá? Então, é sempre difícil você negociar um jogador nesse molde. A gente conhece bem como é que aqui no Corinthians também, como são essas coisas, né? Saída de jogadores sempre tem uma repercussão bastante negativa com a torcida. Lá no Flamengo não deve ser diferente, né? Porque é uma torcida bastante numerosa também, né? Enfim, hoje em dia também o Flamengo, pela parte financeira deles, eles podem escolher para quem vai vender, por quanto vai vender, porque eles estão numa condição financeira bastante interessante, né, nos últimos 5, 6 anos, né? Postulantes a os mais ricos do Brasil no momento, né? Bom, agora aqui deu errado, tá? Eu não quero ser o engenheiro de obra pronta, porque eu já falei isso em outros vídeos, né? O Gabriel é um grande jogador, um grandíssimo jogador, claro que poderia ajudar o Corinthians, só que eu acho, pessoal, que ele é o tipo de jogador que, assim, ele não é um jogador que muda o patamar do time assim que ele entra, sabe? Eu não acho. Por exemplo, se o Gabriel Barbosa chegar hoje no Corinthians, vê o atual time do Corinthians, é a galera que ficou, com o Palácios aí, o Garro, Ranieri, todo mundo aí é a aposta, e falta pelo menos uns 6, 7 jogadores aí para formar uma equipe titular, né? Que o Corinthians está totalmente depenado após a saída dos jogadores aí no fim de contrato que o Augusto decidiu por não renovar e fazer uma renovação nesse time. Então, assim, esse time precisa de pelo menos mais um lateral direito, esse time precisa de pelo menos mais um meia, esse time precisa de pelo menos mais um volante, esse time precisa de pelo menos mais um ponta, ou os 4 pontas que estão no time vão dar conta do recado, que é o Matias Rojas, o Wesley, o Gustavo Silva e o Romero. Não sei. Esse time precisa de pelo menos mais um zagueiro, que ainda não fechou com o Félix Torres. Então, assim, chegar o Gabriel hoje, no meu modo de vista, no meu modo de ver, né, não muda nada o Corinthians, é mais um jogador ali que chega para ajudar. Embora a mídia fosse falar que mude o patamar, o Augusto fosse falar que mude o patamar, mas não, para mim o Gabriel Barbosa é o tipo de jogador que ele é a cereja do bolo, não o bolo, sabe? Tem alguns jogadores que tem um papel de bolo. Você contrata um meio campista diferenciado, um meia diferenciado, cara,
cara tá em um bom momento ali, ele faz papel de 2, 3 jogadores. A gente sabe como é que é isso, né? Até o atacante, tem alguns atacantes que são diferenciados, né? O 9 ele matador. O Gabriel Barbosa, me parece que ele precisa de um time mais certinho para ele poder fazer os gols, né? Esse Super Flamengo aí, eu acredito mais a outros jogadores do que ele. É claro que ele foi super decisivo, mas você tinha todo um aparato ali para ele poder decidir, né? Eu acho que o mais interessante do Gabriel Barbosa vindo agora pro Corinthians seria o fato do poder no mercado do Corinthians. Seria muito legal você tirar um grande jogador do Flamengo, né? Que é um rival econômico, né? Eu não coloco o Flamengo como rival, assim, eu não odeio o Flamengo, tá ligado? Pra mim é outro grande time do Brasil, que tem as rivalidades deles lá, que forçam até uma certa rivalidade com os times aqui de São Paulo, e por estar num grande momento futebolisticamente falando, né? E economicamente falando, ele acaba sendo rival de todo mundo, né? Também por ter uma grande torcida. Mas ele não é um super rival do Corinthians, mas ele é o maior rival financeiramente e economicamente falando. A gente sabe do potencial do Corinthians para grandiosidade, né? Por número de torcida, para fazer grandes acordos. Eu acredito que o Flamengo ele se enquadra nesse tipo de rival, mas não dentro de campo, né? Mas seria legal você tirar um grande jogador de uma grande equipe do Brasil para reforçar o seu. Acho que daria um boom no mercado, seria bastante interessante, né, pessoal? Mas eu até vejo com bons olhos essa não chegada dele, até por não ser meu nome predileto, não ser o nome que eu acho que vai mudar o patamar do Corinthians, e também porque eu acho que o Corinthians precisa se focar, né, forçar aí, olhar o mercado, contratar jogadores para outras posições. E eu ficaria um pouco com medo de, chegou o Gabriel Barbosa, toma aí, vamos com o que temos. E não é assim, o Corinthians falta muita coisa para ir com o que tem, né? Então, volta as atenções do Corinthians para fazer um time, né? E não focar em apenas um jogador. E esse jogador que é o Gabriel Barbosa, não acho que seria esse cara que mudaria o patamar do Corinthians. É diferente do que se chegasse, por exemplo, um Luis Soares, por exemplo, sabe? É um cara que mudaria o patamar do Corinthians, um Di Maria. Eu penso dessa forma, né? Mas enfim. E outra coisa que todo mundo tá falando aí, ou quer dizer, ninguém tá falando, aliás, né? Ou falando um pouco, é a questão que daqui 6 meses o contrato do Gabriel vai ficar faltando 6, né? E aí você pode fazer um pré-contrato e de repente pode vir para 2025. Eu acho que poderia ser interessante se pegar um Gabriel Barbosa para 2025. Realmente acho interessante. Bem interessante. Aliás, eu acho mais interessante do que agora. Porque de repente você faz um time legal aí para esse ano, consegue terminar de uma forma decente o ano de 2024, né? De repente disputando uma próxima Copa Libertadores e já vê um nome de peso como o Gabriel Barbosa. Eu acho até mais interessante do que ele vinha agora, no meu ponto de vista, tá ligado? E de repente com outros jogadores aí interessantes do mercado que o Corinthians pode estar se fortalecendo. Mas eu acho que o Corinthians agora ele tem que se concentrar, o Augusto de Mello ali, o Rubão e seja quem for que vai chegar no executivo de futebol, tem que botar a cabeça em formar um time primeiro e não pensar em Gabriel. É claro que vai virar meme aí, o pessoal vai ficar zoando com o corintiano, né? Mas eu acho que tem alguns males que vêm pro bem. Eu espero aí que o Augusto de Mello aí e a sua cúpula pensem em outros jogadores e pensem em primeiro formatar o time para depois pensar em jogadores como o Gabriel Barbosa. É isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal e vai Corinthians!